O clima para Palmeiras e Atlético Mineiro tá tão bom, mas tão bom pro palmeirense, que às vezes dá até medo. Me faz lembrar que minha mãe me falava quando eu era pequeno, quando eu ficava rindo, que nem bobo assim, com muita gracinha, muita brincadeira. Ela falava assim: você começa a rir sem motivo, você acaba no final do dia, você acaba chorando. Pensei sobre isso, mas é até de se assombrar, né? Porque se você for pegar o Atlético e Palmeiras antes do primeiro jogo, acho o clima de apreensão por parte do palmeirense, assim, por enfrentar o grande Atlético. E você viu, uma semana se passa e a história vira. Acho que tem a parte da torcida, a parte da empolgação. Estava 2-0 pro Atlético, o Palmeiras consegue o empate de forma heróica, né? Pode-se dizer assim. E teve a rodada de final de semana. E aí, mesmo que acho que foi bem parecido no sentido de que tanto Palmeiras e Atlético pouparam parte dos seus jogadores. Palmeiras, dentro do que eu acho que vai entrar como equipe titular contra o Atlético, e o Atlético contra o Palmeiras, ambos os times entraram com 5 titulares, os ditos titulares, né, da preferência da torcida e dos treinadores. Palmeiras com 5 titulares, depois foi entrando mais jogadores durante o decorrer da partida, ganha de 3-0 e apresenta um bom futebol, intenso e contínuo. Acho que é isso que eu gosto do Palmeiras. O Palmeiras, o jogo inteiro, Palmeiras e Goiás, e o Palmeiras foi sufocante, o Palmeiras foi dominante. Eu acho que não teve muita surpresa, que o Palmeiras, líder do Brasileirão, pega uma equipe do Goiás e mantém o domínio. Então, isso é grau do quê? Não é somente a equipe titular do Palmeiras, mas a equipe mista do Palmeiras. E indo entre os titulares no decorrer da partida, o Palmeiras tem um plantel muito bom. Mas, quanto a plantel de opções de entrar dentro de campo, eu ainda vejo o Atlético e o Flamengo, não é de hoje que eu falo que é melhor do que o Palmeiras. O Atlético Mineiro, que também entra com 5 títulos titulares e foi entrando conforme a precisão, né? O Atlético Mineiro perde para o Atlético Paranaense em casa por 3-2. E a forma que foi, e ainda mais contra o algoz atleticano, foi o Felipão, técnico do Paranaense. A forma que o Felipão fez, combativo, sem ser afoito, sem ser um desespero. Muito que eu penso que o Abel Ferreira vai fazer contra o Atlético Mineiro. Vai montar uma equipe fechada, né? Para que vai ser? Por que e para que se abrir contra o Atlético Mineiro, que é sim uma equipe forte, não é porque está com um momento conturbado, está disputando, ainda está na parte de cima da tabela, mas mirando mais para o meio de tabela, que o grupo de trás está chegando, mas isso não faz o Atlético de uma equipe fraca. Então acho que essa pode ser a armadilha para o Palmeiras, achar que está ganho, está muito fácil, o clima está bom para o Palmeiras, está mal para o Atlético, briga dentro do elenco, jogador expondo o jogador. Então, mas isso aí pode ser só teatro, mas pode ser também ter muito o fundo de verdade. O que vai ser dito vai ser o após a partida, o desenrolar. Então, como eu estava dizendo, o Atlético Mineiro em casa perde pela boa equipe do Atlético Paranaense. Então, o Palmeiras com time misto, o Palmeiras apresenta um bom futebol e passa por cima do Goiás, sem chances para o Goiás. E o Atlético Mineiro com a equipe mista contra o Furacão perde de virada. Foi um bom jogo, foi movimentado tudo, mas acho que a obediência tática do Paranaense foi melhor do que do Mineiro. Então, acho que o que a gente pode dizer para essa partida, no caso, voltando e falando de Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras sim pode fazer um bom jogo, dando continuismo do que está sendo produzido, com equipe titular, com equipe mista, um pouco de reserva, mas entrando os titulares no decorrer da partida. Mas o Palmeiras mostra-se sim um padrão de jogo, uma ideia de jogo. Independente do jogador que entre, vai corresponder, vai dar conta do recado.
O Palmeiras sente, muitas vezes, no caso, quando saem os titulares e entram os reservas imediatos, o Palmeiras sente tanto que o nível cai, a intensidade cai. A ideia é a mesma, só que o Palmeiras, muitas vezes, a cabeça pensa, mas o corpo não obedece. No sentido porque não tem o ritmo de jogo, não tem a pegada do jogo valendo 3 pontos, a disputada vera. Então acho que esse nesse ponto que eu vejo um Atlético Mineiro com mais peças de reposições melhores do que a do Palmeiras. Só que o Palmeiras é um time mais pronto, porque é praticamente a mesma base há anos. Então já pode botar, entra jogador, sai jogador, mas existe uma ideia, isso é importante. Desde quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, existe uma ideia de jogo, o Palmeiras sabe se moldar de acordo com o adversário. Acho que isso é importante, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, dependendo do jogo, contra um São Paulo e um Corinthians, joga-se de uma forma, contra equipes menores, joga-se de outra, mas a ideia de jogo é o que é? Resolver a partida. Alguns palmeirenses criticaram a performance do Palmeiras antes de fazer os 2 gols e empatar por 2-2. Quando estava 2-0, eu estava vendo na internet muitos palmeirenses criticando um Palmeiras covarde, um Palmeiras que não vai para o ataque. Eu tento ver a situação, até pela forma que terminou a partida, o copo meio cheio, não meio vazio. No sentido do quê? Abel Ferreira estava armando a equipe pensando nos 180 minutos, no 90 mais 90. Não somente resolver, não, o jogo vai ser partida única só no Mineirão. Não é e não foi. Então acho que o Palmeiras conseguiu o empate, porque força de vontade do jogador, obediência técnica e tática dos jogadores para com o que a comissão técnica pediu. Tudo isso conta, é o trabalho em conjunto de jogador e comissão técnica. Acho que esse é o trunfo do Palmeiras. O trunfo do Atlético é ter peças de reposições que pode vir ajudar o time titular. O Palmeiras tem o quê? Tem um conjunto. O jogador ser minimamente inteligente e procurar obedecer ou seguir o pensamento da comissão técnica. Então é a tal de uma obediência à hierarquia. A comissão técnica está acima dos jogadores. E o que eles estipulam ou eles impõem tem que ser acatado. Por quê? É para o bem da equipe. Se o Abel tira um jogador e coloca outro, por mais que tenha cara feia, cara amarrada, sai xingando, chutando um copinho d'água, existe o bem para a equipe. Poucos jogadores entendem, mas no final de tudo isso, a gente colhe os frutos. Então eu gostei muito da forma que o Palmeiras está. Um pouco do Atlético, né? Falei que veio do 2-2 com o Palmeiras, né? Na forma que foi, no finalzinho, praticamente na última bola. O Atlético Mineiro que foi para o Campeonato Brasileiro, né? Já mirando a parte de cima da tabela, só que não consegue. Toma de virada do Paranaense de 3-2. Felipão, mais uma vez, que teve jornalista falando que o Felipão é o inimigo do futebol, que joga retrancado. O Felipão não é retrancado, o Felipão é inteligente. Posso dizer que o Felipão estava ou está ultrapassado, que passou-se o tempo e ele não se moldou, tal qual o Luxemburgo, que foi um grande técnico no passado. Foi passando o tempo e ele achando que as ideias dele dos anos 90, começo dos anos 2000, seria a mesma de hoje. E não é. Então, eu até gosto do que o Atlético Paranaense está fazendo, que é um fim de carreira digno para o Felipão, do qual eu respeito bastante. Então, para mim, pode colocar na mesma prateleira que técnicos que já passou na história do Palmeiras. Então, Abel Ferreira está construindo a sua história, pode ser maior do que já é. O Palmeiras já teve Luxemburgo, o próprio Felipão. Então, todos esses eu respeito. Técnicos do passado, Oswaldo Brandão, Filpo Nunes, Enio Andrade. Teve jogador, até Tele Santana, que já foi do Palmeiras também. Muita gente lembra muito do Tele Santana no São Paulo, na campanha do Bi, da Libertadores e do Bi Mundial, mas o Tele Santana só foi para a Copa de 82. Acho que muita gente não lembra ou não sabe, graças ao quê? A campanha que ele fez no final dos anos 70 pelo Palmeiras. Então já tinha acabado a segunda academia do Palmeiras, muitos jogadores já tinham saído, aposentado, e ele formou uma boa equipe. Então, nos anos de 78, 79, então, com ele o Palmeiras conseguiu um bom futebol.
não conseguiu títulos. Mas acho que você vê, o Palmeiras tem a sua estigma de grandes técnicos e grandes times. Mas do Atlético, acho que o que mais me chamou a atenção, o Palmeiras, acho que o trunfo do Palmeiras é saber aliar a vontade da comissão técnica com os jogadores. O do Atlético eu percebo que é muita bagunça. Tem um time fortíssimo, que nem eu falei, o trunfo do Atlético as substituições de peças são à altura, o Atlético pouco que nivela, mas eu percebo o clima e o bastidor do Atlético muito bagunçado. Tanto o que, depois da derrota do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense por 3-2 no Mineirão, e pior ainda, jogando em casa, no Mineirão, o Atlético obviamente ficou combalido, ficou sentido, né? Mais um gol que tomou no final, deixa de vencer quando o Palmeiras empatou, contra o Atlético Paranaense, perdeu. E eu acho que a declaração do Hulk no final da partida contra o Paranaense mostra muito de como está rachado o elenco. No sentido de que, eu penso assim, se a gente ganha, ganhamos juntos, se perdemos, perdemos juntos. Mas ele mostrou o seguinte, acho que uma certa insatisfação e mostra como fosse uma racha, uma rusga no elenco, que muitas vezes acontece, com certeza acontece no Palmeiras. O Palmeiras não tem uma equipe que todo mundo se ama, todo mundo se gosta. Obviamente tem as rusgas, mas muitas vezes, e tem que ser resolvida da porta do vestiário para dentro. A declaração do Hulk foi o quê? Expor que falta humildade para jogadores de cada um cumprir a sua missão. Mas ele falou o tom de verdade, muitas vezes a gente não precisa expor essa verdade. Pelo menos não nesse momento, né? Esperava o Atlético estar um pouco melhor para depois desabafar. Mas desabafar nesse momento, ele citou o seguinte, que no caso ele falando, eu Hulk, sou atacante, tenho que fazer gols, eu tenho que entregar gols. Você zagueiro, você tem que marcar. Deve ter rolado uma cobrança lá. Hulk, eu tô marcando para você, tô te dando bola e você não vem me ajudar a marcar. O Hulk falou isso aqui, não, eu sou o atacante, eu tenho que fazer gols. Então eu tenho que me doar e me dar para o Atlético Mineiro fazendo gols. Você, zagueiro, você tem que se tratar de marcar. Muitos zagueiros do Atlético apareceu o que é? Se mandam para o ataque, não sabem resolver e deixam um buraco nas costas. E nisso toma gol besta, gol bobo. Então eu entendi o ponto de vista do Hulk, mas acho que a forma que foi falada em público não foi resolvido dentro do vestiário, da porta para dentro. Pelo fato de ter sido falado nesse tom áspero e agressivo e nos microfones, para todo mundo ter ciência disso, eu acho que mancha um pouco o ambiente e o vestiário do Atlético. Isso é ponto a favor do Palmeiras. Que você pelo menos o que transparece, o Palmeiras é um time muito mais unido. Mas eu falo, essa é a imagem que nos passa. Com certeza, você tem um grupo, o Palmeiras tem um elenco até pequeno, de 24 a 25, 26 jogadores. Obviamente que você está se relacionando com pessoas, 20, 30 pessoas, a maior parte do seu dia, você não vai ter 20, 30 amigos, irmãos, você vai ter companheiros de trabalho, você vai ter, muitas vezes, tem problemas. Muitas vezes eu tocar a bola para um, não tocar para outro. Pelo menos o Palmeiras não transparece isso. Você vê um clima muito amistoso, as brincadeiras do Scarpa com os estrangeiros do elenco, até com o Rafael Veiga. Então você vê aquele clima que muitos jogadores podem não estar bem, mas no caso existe aquele clima de você está bem, eu estou bem, você não está, eu vou te ajudar a chegar no meu status. Não chegar no microfone, que o Hulk fez, e falar, eu atacante faço o gol e você zagueiro tem que marcar. O que não está errado, mas é a forma e o momento e aonde se falou isso. Eu acho que expor as rusgas muitas vezes não ajuda. Pode ser aquele choque de realidade. Tipo, eu mexi com seus brios, falei mal de você, então agora você vai provar para mim que você é bom. Pode ajudar. Se o Atlético vencer e passar pelo Palmeiras, vão usar isso a favor do Atlético, sabe? Você viu? O Hulk cobrou e o zagueiro correspondeu. O outro atacante correspondeu também. Mas se perde, fala que é briguinha de elenco. Do Palmeiras é a mesma coisa. Um clima agradável de brincadeiras. Mas se perde,
vai falar que é muita molecagem, é falta de comando, é falta de foco, né? Então é aquela coisa, é o discurso pronto para vitória e para derrota. Então, acho que isso que atrapalha um pouco, tanto para Palmeiras como para Atlético Mineiro. Tá sempre no fio da navalha, assim. Uma coisa que eu queria citar também, que foi vinculado, e está sendo vinculado, muita coisa sobre a arbitragem. Já ficou até um pouco que folclórico que o Palmeiras está reclamando muito da arbitragem, vindo dos confrontos contra o São Paulo, que foram erros graves, não do São Paulo, mas com a arbitragem, no sentido de que a regra não foi cumprida. Então, trocando em miúdos lá, quando você usa assim, uma ferramenta que é o VAR, e as primeiras coisas que o VAR faz em qualquer lance de revisão, o que é? Traçar as linhas. Antes de ver qualquer coisa, se é impedimento, gol ou não, é traçar a linha, ver se tem um impedimento. Não traçaram a linha, demoraram para soltar o áudio do VAR. Então esse é o complicado, esse é o que nos faz não dar crédito, achar que existe a tal da teoria da conspiração. O que não é nenhuma loucura pensar isso. Do jogo agora, e todo o Palmeiras ganhou essa fama. O Palmeiras é o reclamão, o palmeirense é o chorão, né? Mas nesse jogo agora, Palmeiras e Goiás, o Palmeiras ganhou 3-0 do Goiás. Um dos lances de gols do Palmeiras foi um pênalti que baseado na regra, foi legítimo. O jogador do Goiás vira-se de costa, mas deixa a tal da asa aberta, o braço ficou aberto. No caso, como diz na regra, que é pênalti, se o braço amplia o tamanho do corpo. Não está dizendo na regra se o cara está de frente, está de lado, está de cima, está embaixo. Ele abriu o braço, mesmo de costa, abriu o seu espaço corpóreo, bateu, é pênalti. Eu sei que o cara está de costa, mas é pênalti porque está na regra. A mesma porcaria da regra de usar o VAR e não traçar a linha foi o que o palmeirense reclamou. Então não é choro do palmeirense. Traça-se a linha e ia ver que o Caleri estava impedido. Não traçou. Então nisso, o São Paulo foi para os pênaltis e com o mérito conseguiu vencer. É baseado num erro. Ou do lance do pênalti contra o Goiás, não foi erro, porque isso está na regra. Tanto o VAR como o árbitro basearam-se na regra. Então ampliou, está escrito, ampliou o espaço corpóreo, bateu no braço, é pênalti. Eu mesmo, Ronaldo, eu postei até no meu status no WhatsApp que eu sou contra esse tipo. Se o cara não estiver de frente, ver a bola passando e levantar o braço para poder interceptar, eu não consigo marcar pênalti nisso. Ronaldo, eu não sou parte da regra, eu sou apenas um torcedor. Eu sou contra isso. Tanto que, no caso, eu estou falando isso a favor do Palmeiras, mas o Palmeiras já foi vítima disso. Vamos lembrar dois casos? Do primeiro jogo do Campeonato Paulista, aquele pênalti vergonhoso, novamente a favor do São Paulo contra o Palmeiras, que o Marcos Rocha, ele coloca a mão no peito e vira. Essa mão aqui está um pouco assim, aberta, a bola bateu aqui, mas a mão estava no peito. Ele não ampliou o espaço do corpo, ele fez isso aqui, ó. Ele abriu, a bola bateu aqui. Se você pegar uma imagem, mostra isso. Tipo, ele se vira, mas a bola bateu aqui na mão dele. Deu pênalti pro São Paulo. Então é o tal do, ampliou o espaço corpóreo. Tipo, não fala se é um braço, se é uma mão, um dedinho que abriu, não. Ampliou o espaço corpóreo. A mão estava no peito e a mão fez isso aqui, ó. Abriu, a bola bateu justamente aqui. Foi isso que se basearam com a regra. Então, outro pênalti, e tipo, o outro lance de pênalti contra o Palmeiras, que teve o mesmo caso do ampliar o espaço do corpo. Um grande conhecido, no começo do ano, valendo pela temporada passada, pênalti do Luan contra o Chelsea na final do Mundial. O Palmeiras tinha chance de ser campeão mundial, já estava na prorrogação. O Palmeiras heroicamente tinha empatado contra o Chelsea, que é infinitamente melhor que o Palmeiras. O Palmeiras estava jogando muito bem. Ele virou de costas e deixou o braço aberto. De costa, a bola bateu aqui. Ninguém reclamou. Os palmeirenses reclamaram. Todos os torcedores lá falaram, é choro. O Palmeiras não tem Mundial. Então, por isso que eu falo, a reclamação dos outros torcedores contra o Palmeiras é o que é? Ninguém está reclamando pelo bem do futebol. Está reclamando ou para zoar o adversário ou para vestir a sua camisa. Então, por isso que eu não faço efeito manada, eu não gosto de ir aonde todo mundo está achando que é.
Por quê? Tem isso. Ninguém fala assim, eu vou defender tal causa porque eu sou a favor dessa causa. Você está defendendo seus interesses. Isso serve para tudo. Política, futebol, religião. Ninguém defende o bem social, o bem comum. Defende o que você acha que é o certo. Então, e a gente vive num mundo que não existe verdade absoluta. Mesmo vivendo num mundo bipolarizado. Ou é A, ou é B, ou é verde, ou é preto, ou é comunista, ou é fascista. É complicado. Não existe um meio. Não conseguimos viver no meio termo. Isso respinga até no futebol facilmente. Então é isso. Então eu acho que o pênalti foi legítimo do Palmeiras contra o Goiás. Né? Para botar um ponto final. Mas, não, umas reticências que sempre voltam à tona. Ponto final no futebol nunca existe. Mas, do caso, acho que foi legítimo. Sou contra essa regra. O Palmeiras já foi beneficiado contra o Goiás. Já foi penalizado contra um São Paulo e contra o próprio Chelsea no Mundial. Então é isso. Por isso que eu falo, não fica zoando muito o seu rival, porque hoje você é pedra, amanhã você é vidraça. Isso que eu citei em vídeos passados tem muito a ver. A gente fica brincando, a gente fica zoando, aí no caso e o dia de amanhã? E o dia de amanhã quando você for prejudicado? Aí você vai falar que, você vai admitir que vão falar que é choro ou não? Quer dizer, quando é você é reclamação, quando é o outro é choro. Então, acho que falta, acho que o que reina muito nas nossas vidas é a incoerência. Para um monte de coisa, não é só o futebol não. Mas para fechar, Palmeiras e Atlético Mineiro, sim, depois de falar toda essa análise do que foi produzido no primeiro jogo, na rodada de final de semana, e também falando um pouco de arbitragem também, acredito sim na classificação do Palmeiras, em vista do que o Palmeiras produziu também no primeiro jogo, é jogar com intensidade. O Palmeiras tem um time parelho ao Atlético Mineiro, mesmo eu achando o Atlético Mineiro perigoso e até de certa forma melhor do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras consegue ser melhor em 90 minutos, como conseguiu ser em parte do jogo contra o próprio Atlético Mineiro, por falhas do Atlético, por virtudes do Palmeiras. Mas acho que jamais desistir. Não achar que está ganho. Acho que esse é o ponto. Acho que essa acho que é a armadilha que o Atlético quer que a gente caia. Achar que já está ganho. Essa pode ser a armadilha para o próprio Palmeiras. Então, achar que a mesma forma heróica que empatou com o Atlético lá, dá para vencer aqui. Em 90 minutos, normal, ou 1-0, 2-0. Eu não gosto muito de ficar falando palpite, mas eu gosto de falar palpite no sentido de que o tal do prognóstico, vai que um dia eu acerto, né? Eu acredito no Palmeiras uns 2-0 pro Palmeiras. Esquece, partida fácil não vai ser 2-0, mas naquela coisa. É o tal o 2-0 na continha do chá. Mas eu, sim, estou confiante. Muito mais do que a torcida, é o tal do analisar o que está sendo feito. O clima do Atlético, o clima do Palmeiras, o que está sendo produzido, o que cada jogador pode vir a entregar. Eu vejo muito mais conjunto no Palmeiras, eu vejo mais brilho individual no Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras, sim, pode sim sair vencedor, sim. Aí já partir para uma próxima fase, para poder pegar um Estudiantes, um Atlético Paranaense, aí para outra fase, outra chave, provavelmente pode pegar um Flamengo. Então é isso. Confiante, acreditando que o Palmeiras possa sair vencedor e classificado, acima de tudo. Depois desse vídeo pré-jogo, vai ter o pós-jogo, né? Após a partida. Já no final, já virando da quarta para quinta-feira, eu já lanço o pós-jogo. Mas antes disso, eu vou lançar o vídeo entre o pré e o pós do Palmeiras e Atlético Mineiro. O que aconteceu com o Corinthians, com o Flamengo. Então vai ser meio que um videozinho para falar as aventuras e desventuras do Corinthians no Maracanã. Será que conseguiu a virada épica? Será que o Corinthians conseguiu, de certa forma, surpreender a tudo e a todos? Ou não, aconteceu só mais do mesmo, o normal, o básico, o trivial, e o Flamengo passa pelo Corinthians. Mas aí, então eu gosto dessas análises, falar do Palmeiras, falar do rival, dos rivais. É importante trocar essa ideia. Acima de tudo, mostrar a minha opinião sobre tal situação, tal assunto, né? Acho que o futebol é isso também, né? É o confraternizar, brincar, zoar, mas também
trocar ideias também, né? Eu acho isso tudo muito válido, tudo muito bom para poder agregar valores, conceitos e ideias. E vamos Palmeiras, né? Ansiedade, Palmeiras possa vir classificar e que venha o próximo e os próximos adversários.